Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre elétrica em condomínios. Um verdadeiro barril de pólvoras. Pode ser um verdadeiro barril de pólvoras. Como evitar? Quais manutenções devem ser feitas? Novidades que temos para implantar nos condomínios? Bom, muita coisa importante para ser tratada hoje. Eu convido para você vir comigo. Os nossos convidados de hoje são o síndico profissional Antônio Carlos Bucco, síndico de sucesso aqui em São Paulo, síndico 5 estrelas. Bem-vindo ao programa novamente, Bucco. Bom dia, estamos sempre à disposição aí quando vocês precisarem, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E o engenheiro eletricista com muita experiência no segmento condominial, Marcos Barbosa. Marcos, bem-vindo ao programa pela primeira vez. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Eu que agradeço. Começar com você, Marcos. Você tem muitos anos de experiência, a gente estava conversando aqui fora do ar, e tem muita coisa errada em condomínio, né? A gente estava até conversando sobre o famoso mais barato, né? Então, quanto custa para fazer isso? Você me cobra 20 mil, eu acho caro. Eu vou atrás de alguém, aí acho um por 10 mil e pronto, faz os de 10 mil. E aí tem vários erros que pode ser desde de estruturalmente feito até o equipamento usado erradamente. Tem muita coisa errada realmente em condomínio. O que você vê por aí? Olha, ao longo de todos esses anos trabalhando em condomínio, eu observo muito isso que você citou, que estávamos conversando antes de entrar no ar. A cotação, ela é sempre definida, sempre, não digo, mas na maioria das vezes, pelo preço. Onde, das quais participo de muitas, graças a Deus vencendo a maioria delas, porque eu sempre tenho indicações, tenho referências, síndicos para os quais eu já trabalhei, me dão sempre ótimas referências a meu respeito para os outros colegas síndicos, mas nem sempre isso acontece. E aí eu orço um determinado serviço de muita responsabilidade, de muita importância para o patrimônio daqueles que ali vivem, né? E são decididos por preços. Não, pera lá, gente. Eu cobro X. Se alguém cobra metade desse X, algo está errado, porque milagre não existe. Eu sei que o preço que eu estou passando é coerente, tem os custos, tem os materiais, a margem de lucro. Como que essa pessoa está conseguindo praticar a metade do preço? Será que a bitola dos condutores, que é a parte mais cara, está sendo respeitada? Será que as características técnicas dos dispositivos de proteção são adequados? Né? Será que os profissionais que vão atuar são capacitados? Tudo isso está no custo. Quando uma pessoa opta por pagar um preço, a metade do preço de outro, ele pode estar comprando um serviço com a metade da qualidade, a metade da segurança, a metade da eficiência do outro. E quando a gente fala de barril de pólvora, né? Porque um erro elétrico geralmente proporciona fogo, né? E aí fogo é uma coisa que muitas vezes foge do controle e a gente tem muitas desgraças, inclusive com mortes ou pelo fogo ou pela fumaça, né? Porque a fumaça também proporciona esse tipo de tragédia. Trazendo para você, Bucco, eu conheço o seu trabalho, eu sei o quanto você preza pela qualidade e você sabe da responsabilidade que tem ser síndico e tomar uma decisão por escolher um prestador de serviço para um condomínio, principalmente em pontos como esse de elétrica. Mas existe uma pressão muito forte, muitas vezes, por conta desse preço, né? De a gente fazer o mais barato no condomínio, né? Com certeza, infelizmente, sempre tem essa nuance, né? Agora, o síndico tem que ter uma ciência de que a responsabilidade civil e criminal é dele.
Então não adianta você ter ir lá para esse lado do mais barato sempre, não. Você tem que analisar materiais que estão sendo utilizados. O que a gente costuma fazer é você equalizar as propostas de acordo com a sua necessidade, assim como pintura, etc. Mas na elétrica, o que você precisa, qual é a bitola dos cabos, qual é a necessidade que você tem, e equalizar as propostas da melhor forma possível. Porque aí você tem parâmetro de comparação, porque nós síndicos, nós somos especialistas genéricos. Exato. Então, a gente tem que buscar consultores nessa área, que sejam especialistas, para que nos deem uma guarida maior nesse segmento. E aí você, como um especialista generalista, tem um nível de conhecimento, obviamente, não tanto como um engenheiro eletricista. Exatamente. Como que você, para ter essa segurança, você, quando vai fazer um trabalho desse em algum condomínio seu, você tem algumas prestadores de serviços da sua confiança, você busca através da administradora, qual que é o caminho que você faz? Então, a gente estava até conversando sobre isso também. A gente tem manutenção de portões, a gente tem manutenção de hidráulica, de bombas. Agora, você não tem uma manutenção de elétrica, né, especificamente de elétrica. Então é difícil você ter uma contingência nessa área. Quando você precisa, geralmente, é num domingo, senão à noite, você vai precisar, você não tem esse profissional. Então o que a gente procura ter é parcerias, né? Você ter pessoas que sejam qualificadas, que já prestaram um bom serviço, e aí você tem essa condição de atuação, mesmo em horas impróprias. Marcos, quais são as principais besteiras que você encontra em condomínio, os principais riscos que você encontra? Eu diria para você que a principal besteira que oferece o maior risco, que eu tenho certeza que eu serei ouvido por um grande número de síndicos e responsáveis, é o condômino ou qualquer curioso mexer na caixa de proteções do centro de medição. Sabe aquele morador que comprou um chuveiro novo de uma potência maior e o disjuntor começou a cair? Aí o centro dele, você está falando, que fica dentro do apartamento ou não? Não, eu estou falando do centro de medição. Dentro do apartamento dele, ele pode fazer o que ele quiser. Tá? Porque a parte comum, que é a aprumada do alimentador, que chega até o quadro interno do apartamento, ela está protegida pelo disjuntor lá do centro de medição. Tá. Se por um acaso o condômino ele troca o disjuntor de dentro do apartamento dele por um de capacidade superior, vai desarmar lá embaixo, lá no centro de medição. E se ele tiver acesso a esse centro de medição e chamar um eletricista, um vizinho, um parente, tá desarmando o disjuntor, eu coloquei um de 60 aqui, tá desarmando de 50 lá embaixo. Mas o condomínio não deve permitir esse acesso. Não deve. Mas a maioria permite. Bocô. É a única porta corta-fogo que pode ter trava do lado de fora, né? Que você ter o acesso restrito a essa área. Isso. Mas olha, isso não é comum. Não sei se você, nos seus condomínios, com certeza você tem esse tipo de cuidado. Mas a maioria dos condomínios, esse acesso é para qualquer um. Por quê? Porque você está na sua casa à noite e deu um curto-circuito lá na sua tomada e o curto-circuito foi tão forte que acabou desarmando o disjuntor lá no centro de medição. E aí seu apartamento está no escuro. Aí você vai para onde? Toca no síndico, toca no zelador. Cadê? Não tá, o síndico saiu, o zelador. Quem tem a chave? Abre lá. Deixa isso aí aberto já. Porque quando desarmar, o cara mesmo vai lá e rearma. Comodidade que é um perigo. Comodidade. Quando você tranca o centro de medição, você está colocando em risco o condômino ficar sem energia elétrica. Mas é um risco menor do que esse outro risco, né? Aí o condômino está sem energia elétrica, essa chave está trancada e essa chave está onde? No poder de quem? E esse alguém está onde? Deixa eu trazer o meu síndico profissional aqui para falar como que você cuida dessas cabines nos seus condomínios. Na verdade, essa área é restrita, como a gente já falou, a chave fica só com o zelador, eu também tenho conhecimento dessa chave, mas para acessar, somente um técnico acompanhado de alguém, nunca sozinho. O que acontece muitas vezes é, como você falou, que dentro do apartamento se faz qualquer coisa, o cara aumenta a potência do disjuntor interno, ele vai resistir, mas vai cair lá de baixo, que é uma segunda segurança. Uhum. Então é muito complicado isso. E quando cai lá embaixo é porque realmente a coisa está feia. Uhum. Então a gente deixa esse acesso restrito, não deixa morador. E é melhor ouvir
gritaria porque Sim, porque ficou tá no 2 escuro. horas sem luz, sei lá que pode ser o Uhum. caso, do que você correr um risco, porque qual é o risco que corre? Pegar fogo no prédio. Só Só. isso. Tranquilo. Só pegar fogo no prédio. Você coloca um disjuntor de maior capacidade lá no centro de medição. Os condutores que vão até, sei lá, o apartamento no 15º andar, né? O morador de lá colocou uma carga superior à que ele poderia instalar, trocou o disjuntor interno do apartamento dele de maneira inadvertida, sem a supervisão de um técnico responsável que orientava, falou, ó, você não pode, porque você está limitado à corrente lá no centro de medição. E aí ele foi lá no centro de medição, trocou aquele disjuntor e o cabo que vai até o 15º andar não comporta a corrente. Aí ele vai aquecendo, aquecendo, fecha o curto-circuito e começa a pegar fogo dentro da prumada. E ali já não tem mais o que segurar, né? E o disjuntor lá, colocaram um disjuntor para 100 amperes, por exemplo, e só está acontecendo 80. Ele não vai desarmar. Só que o cabo só aguenta 50. Então o cabo vai aquecer, vai derreter, vai fechar curto e vai botar fogo no prédio. Um exemplo claro disso, e voltando aos orçamentos mais baratos, é a instalação de ar-condicionado. Uhum. Você vai instalar, daí você qualifica só os disjuntores, mas esquece do cabo. Você não faz a atuação do cabo. Exatamente. Vai Né? dar problema. Então Esse é um você ponto precisa... que tem que se atentar, né? Muito. A espessura do cabo, A bitola do cabo com a proteção. O que acontece? O centro de medição, quando você vai fazer um empreendimento, você precisa dar entrada na concessionária no projeto do centro de medição. Esse projeto, esse disjuntorzinho que está colocado lá, ele está num projeto, um documento, lá na concessionária. E se por um acaso pegar fogo, obviamente a concessionária será rolada em todo esse processo, ela vai resgatar o projeto dela e falar, ó, essa proteção não está compatível, houve uma alteração na proteção. Ela está livre. Quem trocou? Responsável por isso é o síndico, né? Quem permitiu o acesso no centro de medição, né? Então, é muito crítico. Essa é a grande besteira que eu vejo olha, quase que totalidade dos condomínios. Quando eu chego num centro de medição, que eu encontro a porta aberta, aqui tem coisa errada. Problema. Um centro de medição, isso é NR10, tá? Você tem que ter uma placa lá indicando alerta, perigo de choque, acesso apenas à pessoa autorizada, tem que estar trancado e a pessoa, para acessar o centro de medição, ela tem que ser habilitada, né? Tem que ter um CREA, tem que ser qualificada e tem que ser capacitada para aquilo, né? Então, eu tenho muito temor quando eu chego no condomínio e encontro assim, o centro de medição aberto a qualquer um, entrar, abrir, ligar, fazer gatos, né? Bocô, o que você... Eu perguntei pro Marcos sobre o que ele viu como especialista, mas o que você já viu entrando em condomínios, assumindo condomínios, o que você já pegou nessa parte elétrica aí que assustou? Principalmente condomínios mais antigos, né? Você tem sempre esse problema, que não são preparados para tudo isso. Você tem o problema do chuveiro, né? Há 30 anos atrás você tinha uma capacidade, uma potência de 1.800 watts. Hoje está bem maior que isso. Está tudo capacitado para isso. Quer dizer, você coloca uma potência maior, você aumenta e não tem nenhum cuidado complementar. Se complementar muito entre aspas, que deveria ser prioritário. Prioritário. Mas basicamente é isso que a gente vê, né? Coisas bem antigas que você hoje, eu creio que nós vamos falar sobre isso de parte de economia de energia. Então são muitas coisas que você tem que atualizar nesses condomínios antigos. Quando você pega um condomínio novo, é até tudo mais fácil, porque deveria estar tudo ok. Nem sempre está, mas a gente fica uma coisa mais tranquila, que está mais adequado. Você já tem uma proposição de instalação de ar-condicionado, essas coisas que exigem mais potência. Marcos, e vida útil? Porque a gente tem condomínios muito antigos em várias cidades brasileiras. Esses materiais, acredito eu, que tenham vida útil, mesmo a fiação que passa dentro do prédio. Como que funciona isso? Olha, eu tenho um caso muito recente que um síndico me chamou, preocupado porque uma fiação pegou fogo, né? E ele queria trocar toda a fiação de todos os 30 apartamentos, né? Eram 3 torres, cada torre com 10 apartamentos. Aí nós tínhamos um pequeno problema. A tubulação que saía do centro de medição para os apartamentos não permitia essa substituição, né?
instalação muito antiga, os eletrodutos já comprometidos. Aí eu sugeri para ele que nós fizéssemos um ensaio, né, nos cabos, para poder atestar. Eles estavam fora de norma? Sim, né, porque aquele tipo de cabo ele já não é mais normatizado. Mas ele tem condições seguras para continuar operando? Não sei, vamos ensaiar, né? Então, eu fiz uma análise, gerei um laudo, os valores, principalmente de isolamento dos cabos, atendiam à norma, e eu laudei todos os cabos, dizendo que eles apresentam valores, tanto de condutividade através de um equipamento chamado micromímetro, que mede a resistência ôhmica baixíssima, quanto do isolamento, que é um equipamento chamado megômetro. Então, os cabos, apesar de estarem já fora de norma, porque na época não existia a NBR que normatizava condutores, etc., mas eles ofereciam uma condição segura de operação. Então, eu entendo que tem vida útil, sim, até porque ele fica exposto à carga, né? Sim. Então, não recomendo, não vejo necessidade técnica da substituição periódica. A cada 30 anos vamos trocar todos os cabos. Não. Tem que ser feita uma mensuração. Fazer uma análise nos dois aspectos. No aspecto de condutividade do elemento condutor, que é o cobre, através de um micromímetro, e do elemento de isolamento térmico, a capa do cabo, né? Medir se ela oferece um isolamento acima do que a norma exige como mínimo. Atendeu? Você lauda e você pode continuar utilizando os mesmos cabos. Perfeito. Quero falar com vocês sobre alguns outros temas. Quero falar sobre ABNTs, importante. NR10, quero falar um pouquinho sobre para-raio, a importância do para-raio e alguns problemas que podem gerar. Quero falar sobre melhorias, economia. Tem muito assunto ainda, mas vai ficar para o segundo bloco, que é muita coisa importante. Você que está nos assistindo, sexta-feira terá essas respostas e muito mais. Até lá!